Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Venho trazer mais um vídeo para o canal. Está no capítulo 8 de João, livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 3. O tema da mensagem é a mulher que foi pega no flagrante adultério. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saiu um a um. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o que a gente pode aprender aqui nessa lição da mulher adulta? Primeiramente, meus irmãos, a gente tem que entender que naquela época, quando os fariseus pegavam alguém em flagrante adultério, eles levavam, para esta condenação, que é o apedrejamento. Mas também na lei de Moisés, a própria lei que eles usaram para acusar, a partir do momento que eles tocaram na mulher, né, eles também já ficaram contaminados. Que também estava na lei, que a partir do momento que o homem toca na mulher que foi pega em flagrante adultério, também ele está contaminado. Então todos ali estavam também em pecado. E quando levaram até Jesus, Jesus, na sua infinita sabedoria, o que é que ele disse para os fariseus? Aquele dentre vós aqui que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então a consciência, meus irmãos, de cada um o acusou, que também eles eram pecadores, né? E Jesus, no seu infinito amor, ele perdoou, ele não resolveu apedrejar, né? Ele não resolveu acusar, ele resolveu perdoar. E essa é uma lição muito linda que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, até mesmo naquela época, né, que ele veio na época da lei, ele cumpriu toda a lei. Então, até mesmo na época da lei, ele veio com perdão, né? Ele não te acusa, ele não te apedreja, meus irmãos, né? Então, desde a época daquela época que ainda nem tinha estabelecido o tempo da graça, porque o tempo da graça foi só depois que Jesus morreu na cruz e disse: está consumado. A partir da lei, ele entregou, né, quando ele entregou a missão para os discípulos, né, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois ele entregou a missão para os discípulos para ir pregar a palavra, e ali naquele momento abre-se a janela da graça, né, a porta da graça. Então, antes de se abrir a porta da graça, Jesus Cristo já veio com seu perdão, com seu infinito amor. Ele não apedrejou aquela mulher, ele não condenou aquela mulher, ele perdoou. Mas também ele disse assim, meus irmãos: vai-te e não peques mais. Então a graça não é de graça. Houve um sacrifício, meus irmãos. Jesus Cristo, ele deu a própria vida dele, ele era santo, ele não tinha obrigação nenhuma de dar a vida dele por nós que somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós já estávamos destituídos da graça, todos nós éramos pecadores, e ele nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Então nós temos que dar valor a esse amor, né? Nós temos que valorizar. Não é porque você foi salvo pela graça, perdoado pela graça, que você vai continuar no pecado. Igual a Bíblia diz, só porque você foi salvo pela graça quer dizer que o pecado eu vou ter que pecar mais. Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não quer dizer que porque você foi salvo pelo perdão de Jesus, pela graça, que você vai continuar no pecado, não. Você tem que ir e não pecar mais, né?
A partir do momento que você recebe a salvação, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que abandonar os velhos hábitos, sua velha natureza, para que essa graça possa ter eficácia na sua vida, né? Para que essa graça possa se manifestar, você tem que abandonar o pecado, igual que ele falou aqui para a mulher adulta, ó, vai-te e não peque mais. Ele não falou vai e continua pecando, né? Então tem que haver essa mudança, né, que o apóstolo Paulo chama de metanoia, mudança de mente. Se você estava indo por um caminho, metanoia é mudança de rota no original grego. Você muda a sua rota, você vai pelo outro caminho, né, e permanece nesse caminho até o fim. Né? Não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, meus irmãos. A salvação é diariamente, a gente conquista a nossa salvação. Como que a gente faz isso? Renunciando às nossas vontades, renunciando à nossa carne, os nossos desejos carnais, renunciando à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A partir do momento que você entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida e vive uma vida de acordo com a palavra, aí você é salvo. Mas isso você tem que manter todos os dias. Né? Tem que vigiar, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, para que não entreis em tentação. Então nós temos que guardar nossos olhos, nossa mente, nossa boca, né? Temos que ser fiéis, santos, né? Guardar o nosso corpo, nós temos que ser fiel à nossa esposa, nós temos que ser fiel ao nosso negócio, nós temos que amar o próximo, não fazer mal ao próximo. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você obedece a sua palavra. Jesus Cristo falou: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, não vai fazer mal nenhum contra ele. Então, a partir do momento que você recebe a pessoa do Senhor Jesus Cristo, abandona a sua velha natureza e passa a viver uma vida de acordo com a palavra, amando o Senhor sobre todas as coisas e amando o teu próximo, você é uma pessoa salva. E isso a gente conquista a cada dia, meus irmãos. Né? Todo dia é uma luta. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você tem que decidir a que Senhor você vai servir. Se você faz a vontade da sua carne, né, dos seus próprios desejos, você é seu Senhor. Agora, se você faz a vontade de Deus, o seu Senhor é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é uma coisa que nós temos que manter todos os dias. Né? E fazer igual Jesus Cristo falou para a mulher adulta. Nós temos que ir, depois que receber esse perdão do Senhor, e não pecar mais. Tá, meus irmãos? Essa é a palavra que eu venho deixar para o coração dos meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe seu gostei, compartilhe para o maior número